Elegância em silêncio. Numa cidade que nunca descansa, onde o vidro dos prédios reflete tanto o céu quanto as quedas silenciosas de quem tenta subir, Clara aprendeu cedo que o brilho das fachadas não apaga a sombra das humilhações. Ela vinha de ônibus lotado, os fones de ouvido com a borracha gasta, um caderno de capa dura com listas e planos, e no coração, a memória de uma tarde que ficou presa como farpa. A tarde em que o chefe, Vitor, riu dela na frente de toda a diretoria porque ela ousou corrigir um cálculo. Chamaram de excesso de zelo, mas o que ecoou foi a gargalhada, o olhar condescendente. O calma, menina, deixa com quem sabe. Se você já passou por isso, fica comigo até o fim, porque a maneira como Clara decide responder não tem grito, não tem plateia, tem controle, precisão e um tipo raro de beleza. Clara dividia um apartamento pequeno com a mãe, Dona Lúcia, que deixava o café pronto antes do amanhecer e repetia como benção: minha filha, a gente não escolhe o que fazem com a gente, mas escolhe como responde. Naquela noite da humilhação, Clara voltou para casa em silêncio, tirou os sapatos na porta, abraçou a mãe e chorou até dormir. No dia seguinte, levou o currículo impresso, a pasta de sempre e o mesmo caderno. E quando chegou na portaria do prédio espelhado, encontrou Adriano, o porteiro, que sempre guardava para ela um bom dia, doutora, mesmo quando ela ainda não era doutora de nada. Vai dar certo, ele disse sem saber de nada. E ela sorriu, como quem agarra um corrimão antes de descer uma escada escura. Aos poucos, a frase "deixa com quem sabe" virou combustível. Clara se inscreveu em um curso noturno de análise de dados e finanças corporativas. Pegou plantões extras, montou planilhas, estudou fluxos de caixa, aprendeu a ler o que as pessoas dizem quando não estão dizendo nada. Em 6 meses, dominava indicadores que antes decorava sem entender. Em um ano, já prestava consultoria às escondidas para pequenas empresas do bairro, padarias, lojas de ferragens, oficinas. Não cobrava caro. Preferia histórias a honorários altos. Preferia cupom fiscal honesto a sorriso falso de salão de diretoria. Enquanto a cidade trocava o sol pelo neon, Clara aprendia a linguagem da decisão. Como se fala não sem fechar uma porta. Como se pede sim sem parecer súplica. Como se avança um centímetro por vez sem que ninguém perceba o quilômetro que já ficou para trás. Vitor, do outro lado da cidade, continuava o mesmo. Terno impecável, relógio caro, frases feitas. A empresa ia bem por fora e mal por dentro. Um castelo de vidro com fundações rachadas. Ninguém ouvia Bia, a estagiária que enxergava os furos no pipe de vendas. Ninguém consultava Joana, a gerente que sabia do churn silencioso. Vitor preferia a apresentação com transição que brilhava na tela e barrava qualquer pergunta com depois a gente fala. E era sempre depois. E nunca se falava nada. Clara não queria só voltar. Queria voltar com uma música própria, tocando baixinho. Uma trilha de cordas que só ela ouvia, com compassos medidos, sem trombetas. Ela entendeu que vingança apressada é estilhaço, mas vingança elegante é lapidação. Por isso, quando o investidor anjo do coworking onde ela estudava notou a precisão dos relatórios dela, ofereceu uma oportunidade. Eu entro com capital. Você entra com análise. A gente compra participação em empresas subavaliadas e levanta o que está caindo. Clara respirou fundo, pensou na mãe, no Adriano, na Bia, que ela nem conhecia, e disse sim. Começou discreta, solicitou demonstrações públicas, cruzou informações, leu o que estava nos números e o que os números tentavam esconder. Descobriu contratos inflados, identificou receitas não recorrentes travestidas de recorrência. Sobretudo, viu a distância entre o que a empresa do Vitor dizia ser e o que ela realmente era. Anotou cada ponto, cada vírgula, com a serenidade de quem sabe que um dia vai usar aquilo, mas não agora. E se até aqui você sentiu aquela pontada de reconhecimento, o gosto agridoce de imaginar o momento da virada, segue comigo. Porque o que vem a seguir não tem plateia, tem palco. Não tem humilhação, tem arte. No aniversário de 2 anos da humilhação, Clara vestiu um tailleur azul petróleo, penteou o cabelo num coque simples, colocou brincos pequenos de pérola que foram da avó. Antes de sair, Dona Lúcia ajeitou a gola do blazer e disse: elegância é dizer a verdade sem gritar. Clara sorriu, guardou o caderno de capa dura e desceu as escadas do prédio como quem desce para encontrar a própria versão que ficou esperando no térreo. No elevador do edifício comercial, o espelho devolveu um rosto novo. Não o de quem esqueceu a dor, mas o de quem organizou numa prateleira onde a mão só alcança quando precisa.
A reunião com o conselho foi marcada por um escritório independente que não sabia que Clara era a menina do cálculo. Ela entrou na sala com a pasta fina, cumprimentou cada pessoa pelo nome, perguntou se o ar-condicionado estava bom, sentou-se, cruzou as mãos sobre o joelho. Vitor chegou depois, um minuto atrasado de propósito, cumprimentou o ar, lançou um boa tarde ao teto, sentou-se na ponta da mesa. Quando os slides começaram, Clara só pediu que apagassem um pouco as luzes, para que os números aparecessem melhor. Vou pedir licença para apresentar de trás para frente, disse com calma, porque às vezes é no final que a gente entende o começo. Ela mostrou o churn escondido no consolidado trimestral. Apontou a curva de LTV que desmentia a fidelidade tão anunciada. Revelou a taxa de recompra distorcida por promoções pontuais. Não acusou nomes. Não levantou a voz. Limitou-se a perguntar: qual é a hipótese alternativa que explica esse comportamento? Silêncio. Vitor tentou uma piada. Tentou um isso é normal sazonalidade. Tentou um esse relatório está incompleto. Clara abriu o caderno, tirou uma foto impressa do dashboard oficial, alinhou com o que estava no prospecto de captação e ficou olhando 15 segundos. A elegância mora nesses 15 segundos, no conforto com silêncio, na recusa em preencher o espaço com ansiedade. Quando acabou, não pediu nada. Apenas deixou sobre a mesa uma proposta objetiva. Recomendo aporte condicionado a mudanças específicas, transparência dos dados, revisão do produto, reorganização do time de pós-venda e, sobretudo, uma cultura que permita que quem sabe seja ouvido. O presidente do conselho agradeceu, pediu 15 minutos de intervalo. Clara foi até a janela, tomou água, enviou uma mensagem curta para a mãe, tá indo, e outra para si mesma no bloco de notas. Não esquecer. Respira. No retorno, a sala tinha outro ar. O presidente falou devagar, como quem pisa em porcelana. Vamos aceitar a recomendação de aporte condicionado. Também consideramos prudente uma mudança na liderança executiva para conduzir a nova fase. Vitor sorriu torto e perguntou: quem no lugar, então? E foi ali que a elegância mostrou o rosto, porque não houve toma nem bem feito. Houve apenas um. Joana, a gerente de sucesso do cliente, tem o mapa da dor na mão, os números na cabeça e os ouvidos no lugar certo. Dito por Clara numa serenidade que não cabia na prancheta da humilhação de 2 anos atrás. Bia, a estagiária, estava encostada na parede com o bloco no colo e engoliu o choro como quem tenta segurar um rio numa concha. Vitor saiu. Não houve cena. Houve barulho de cadeira arrastando, ninguém aplaudiu. A vingança elegante é quase imperceptível para quem olha só o gesto, mas inesquecível para quem sabe o que o gesto custou. Na saída, Adriano estava na portaria, ajeitando o crachá. E aí, doutora? Ele perguntou. E Clara, com o mesmo sorriso da primeira segunda-feira de todas, respondeu: agora a casa está em ordem, seu Adriano. Ele riu, disse: eu sabia. E guardou aquela resposta no mesmo bolso em que guardava histórias de gente que sobe e gente que desce. Nos meses seguintes, Clara recusou cargos, discursos, holofotes, preferiu sussurrar processos, montar rituais de verdade, ensinar a leitura do invisível. Joana assumiu, e em 3 trimestres, a curva que insistia em cair aprendeu a estacionar antes de subir. Bia foi contratada e criou um relatório que desenhava a jornada do cliente como uma rua do bairro, com placas e esquinas. As segundas-feiras ganharam uma mesa redonda sem slide, onde cada pessoa trazia um problema e uma hipótese. A empresa deixou de ser vitrine e virou casa. Numa noite de chuva, Clara voltou de metrô para o apartamento, encostou a cabeça no vidro e viu o reflexo misturado com a cidade. Em casa, Dona Lúcia estava vendo novela com o som baixo. Deu certo? Perguntou sem tirar os olhos da TV. Deu, respondeu Clara. Mas o melhor não foi ter dado certo, foi ter sido do jeito certo. A mãe sorriu, entregou uma xícara de chá e disse: vingança que te faz virar quem você não é. Não vale o caminho. A sua foi recomeço. Clara encostou a cabeça no ombro da mãe e deixou o tempo passar sem pressa. Algumas semanas depois, ela recebeu uma mensagem curta de número desconhecido. Obrigado por não me humilhar quando você podia, assinava Vitor. Clara ficou olhando a tela, pensou em responder com lições. Desistiu. Preferiu enviar apenas que você encontre um lugar onde o riso não precise da queda de ninguém. Bloqueou o número e seguiu. A história estava inteira sem esse último parágrafo, mas a cidade gosta de epílogos. E se você sentiu o ar mudar durante essa narrativa, é porque a justiça silenciosa muda o clima da sala, não o volume da voz. Se isso te tocou,
Manda essa história para alguém que precisa lembrar que elegância não é ornamento, é método. Fica comigo mais um instante, porque o que vem depois abre outra janela. Um motorista de aplicativo que parava toda noite em frente ao prédio e observava as entradas e saídas, as caras tensas e os sorrisos contidos, o porteiro que conhecia o passo de cada executivo, a estagiária que um dia quase desistiu no elevador. Há mais de um ponto de vista para a mesma vitória. Há mais de uma dor por trás da mesma risada. No térreo, Adriano continuou segurando portas e histórias. Foi ele quem viu Clara entrar pequena e sair inteira. Foi ele quem viu Vitor entrar inteiro e sair menor. Foi ele quem ofereceu água para Bia no dia em que ela quase foi embora. Foi ele quem cumprimentou Joana quando ela chegou às 7 e saiu às 10. Um dia, em sua folga, Adriano escreveu num caderno escolar: As pessoas pensam que a portaria é só passagem, mas tem vida aqui. Quando terminaram as reformas, Clara deixou um bilhete para ele, sem assinatura. Obrigada por manter o mundo girando enquanto a gente se achava. E agora, no fim desta história que começou num espelho e terminou numa janela, respira comigo mais uma vez. Compartilha com quem precisa aprender a esperar o tempo da própria virada. E não esquece de voltar, porque ainda falta ouvir a versão de quem ficou no térreo, olhando o alto e o baixo como quem lê as horas pelo som do elevador. Não perca o ponto de vista do fulano que viu os dois lados.